Nosso grupo é composto por mim, Maria Clara Alves Pinto, Alexandre de Melo Ferreira, que apresentará a segunda parte do artigo, Beatriz Chaves Coelho Vieira, Natasha Pimentel Gotardi e Rafael José Barros Ferreira. Declaramos que todos participaram ativamente da realização desse trabalho. Vamos apresentar o artigo Butirato de sódio modula a expansão dos adipócitos, a adipogênese e a sinalização de receptores de insulina pela upregulation do PPAR-gama em ratos obesos apoe-knockout. O artigo se inicia discutindo sobre a obesidade e resistência à insulina. A hipertrofia dos adipócitos e a expansão do tecido adiposo induzem estresse oxidativo, infiltração de macrófagos e inflamação por mecanismos envolvendo o fator nuclear kappa-B. A ativação dos macrófagos e de adipócitos desencadeia a desregulação da liberação de adipocinas, promovendo down-regulation da adiponectina e up-regulation da leptina. Isso prejudica a sinalização da insulina, já que dificulta a translocação do receptor GLUT4, o que leva à resistência à insulina no tecido adiposo e em outros órgãos periféricos. O butirato é um ácido graxo de 4 carbonos que reduz a inflamação através de mecanismos como redução da infiltração de células inflamatórias, redução da secreção de citocinas pró-inflamatórias e produção de agentes antioxidantes. O butirato apresenta a habilidade de inibir a atividade da histona desacetilase. A histona desacetilase é uma enzima que está associada a uma menor expressão do transportador GLUT4 nas células musculares. Isso significa que ela está associada ao aumento da resistência à insulina. Dessa forma, inibidores da histona desacetilase, como o butirato, podem ajudar no controle da resistência à insulina. Estudos prévios sugerem que o butirato pode reduzir o ganho de peso, a inflamação associada com a obesidade e a resistência à insulina, tanto em modelos in vivo quanto em modelos in vitro. Falando um pouco melhor sobre a metodologia empregada, foram utilizados ratos apoe-knockout machos com 6 semanas de vida. A apoliproteína E tem um papel central no metabolismo de lipoproteínas, sendo necessária para a depuração dos quilomicros provenientes da absorção de gorduras na dieta e para o transporte de VLDL para o fígado. Além disso, estudos sugerem que a apoliproteína apresenta um papel importante na redução da adiposidade e no metabolismo da glicose. O rato apoe-knockout é um modelo animal geneticamente modificado, no qual o gene que codifica a apoliproteína E é deletado. Dessa forma, o rato apresenta prejuízo nas funções que essa lipoproteína exerce, o que desencadeia dislipidemia, grande estresse oxidativo, obesidade e aterosclerose. Os ratos foram divididos em 4 grupos que foram alimentados com dietas diferentes por 10 semanas. O primeiro grupo, o grupo controle, recebeu uma dieta padrão, com 66% de carboidrato, 8% de gordura e 20% de proteína. O segundo grupo foi um grupo controle que recebeu uma dieta padrão e ao qual foi administrado o butirato. O terceiro grupo foi o grupo obeso, que recebeu uma dieta rica em lipídios, com 25% de carboidrato, 60% de gordura e 15% de proteína. E o quarto grupo foi o grupo obeso, que recebeu uma dieta rica em lipídios e ao qual foi administrado o butirato. Durante o experimento, o ganho de peso e a ingestão de comida foram medidos individualmente uma vez por semana. Depois disso, os ratos foram sacrificados e o sangue e o tecido adiposo do epidídimo foram coletados para análise.
Agora, analisaremos melhor os resultados obtidos com esses experimentos. Em relação ao ganho de peso, ao analisar apenas os grupos de ratos obesos, os ratos que receberam butirato tiveram um ganho de peso ligeiramente menor, porém estatisticamente significante. Quanto ao tecido adiposo, a razão entre a massa de tecido adiposo do epidídimo e a massa corporal total de cada rato foram similares em ambos os grupos obesos. O grupo obeso que recebeu butirato apresentou menor área dos adipócitos e maior número de adipócitos por campo de visão, quando comparado ao grupo obeso que não recebeu butirato. Esses dois parâmetros podem ser observados também na microscopia óptica, que evidencia a redução da área dos adipócitos e o aumento do número de células nos ratos obesos que receberam butirato. Esses resultados nos mostram que a suplementação do butirato induziu a adipogênese, que é o aumento do número de adipócitos, e a redução da hipertrofia dessas células. Isso leva à redução tanto da hipóxia quanto da ativação dos adipócitos, o que gera diminuição da inflamação, da produção de espécies reativas do oxigênio e das chances de desenvolvimento da resistência à insulina. Em relação aos testes de homeostase da glicose, a suplementação de butirato nos ratos obesos não gerou diferenças significativas na glicemia em jejum. Quanto à tolerância oral à glicose, o gráfico à esquerda mostra a variação da glicemia depois da administração de glicose por via intraperitoneal. À direita, vemos a área sob a curva do primeiro gráfico. Quanto menor a área sobre a curva, maior a tolerância oral à glicose. Dessa forma, a tolerância oral à glicose foi melhorada no grupo obeso que recebeu butirato. Aqui, temos os resultados do teste de sensibilidade à insulina. O gráfico à esquerda mostra a variação da glicemia depois da administração intraperitoneal de insulina, e à direita vemos a área sob a curva do primeiro gráfico. Quanto menor a área sob a curva, maior a sensibilidade à insulina. Dessa forma, a sensibilidade à insulina foi melhorada no grupo obeso que recebeu butirato. Antes de falarmos sobre as proteínas, os receptores e os transportadores que tiveram sua concentração alterada pela administração de butirato, é importante a gente explicar rapidamente a via de sinalização da insulina. A insulina, ela se liga ao seu receptor, que está aqui destacado na parte superior da imagem, e isso desencadeia a autofosforilação dos seus resíduos de tirosina que estão localizados na subunidade beta interna. Essa fosforilação, ela desencadeia uma cascata de reações que fosforilam e ativam o AKT. O AKT, então, agora fosforilado, promove a translocação de vesículas que contêm o transportador do GLUT4, de glicose, para a membrana plasmática. E isso permite a entrada de glicose na célula. Voltando então à análise dos resultados, os ratos obesos que receberam butirato tiveram uma maior expressão desses receptores para insulina no tecido adiposo do epidídimo. Observou-se também uma maior expressão do transportador de insulina GLUT4 no grupo de ratos obesos que recebeu esse butirato. Já a concentração de AKT foi similar para ambos os grupos de ratos obesos. Porém, a fração fosforilada de AKT, ou seja, a fração ativa, foi maior no grupo de ratos obesos que recebeu o butirato. Dessa forma, todos esses resultados indicam uma maior ativação da via de sinalização da insulina nos ratos obesos que receberam o butirato, o que indica uma maior sensibilidade à insulina. Em relação à adipogênese, a expressão das metaloproteínas 2 e 9 e a de BCNA, que é um antígeno nuclear de proliferação celular, foi maior nos ratos obesos que receberam o butirato. Essas proteínas, elas são marcadores de proliferação que indicam a adipogênese. Já os marcadores de angiogênese VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial,
e o PK1, que é a molécula de adesão endotelial plaquetária, apresentaram uma maior concentração no tecido adiposo dos ratos do grupo obeso que recebeu o butirato. Esses resultados, eles indicam que a suplementação do butirato gera aumento da expressão de VEGF e de PKAN, o que acarreta maior vascularização dos adipócitos e uma diminuição da hipóxia e da inflamação, e isso melhora a sensibilidade à insulina. Que quanto à concentração de adipocitocinas, a administração do butirato reduziu a produção de leptina e aumentou a produção de adiponectina no tecido adiposo dos ratos obesos. Aqui nós trouxemos um artigo para explicar melhor a relação entre adiponectina e leptina, e esse artigo ele mostra a importância da razão entre essas duas adipocitocinas para estimar a disfunção do tecido adiposo e o risco metabólico que está associado com a obesidade. Esse gráfico que foi tirado desse artigo, ele mostra a relação inversa entre o aumento do índice de massa corporal, o IMC, e a razão entre a concentração plasmática de adiponectina e de leptina. Quanto maior o IMC, aqui no gráfico, a gente percebe que menor é a concentração plasmática de adiponectina e maior é a concentração plasmática de leptina. E, portanto, a gente tem uma menor razão entre essas duas concentrações. Esse outro gráfico, que também foi tirado do mesmo artigo, mostra a relação entre a adiponectina e leptina e a concentração da proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Quanto menor essa razão, pelo gráfico, maior a concentração de proteína C reativa, o que indica uma maior inflamação relacionada à obesidade. Nesse gráfico, a gente pode ver aqui que os pontos vermelhos indicam os indivíduos obesos e olhando pelo gráfico a gente percebe que a razão adiponectina-leptina desses indivíduos é pequena. Dessa forma, a suplementação de butirato aos ratos obesos aumentou os níveis de adiponectina e reduziu os níveis de leptina. Isso melhorou a inflamação e aumentou a sensibilidade à insulina desses ratos. Aqui, em relação aos fatores de transcrição, os ratos obesos que receberam butirato tiveram um aumento na expressão de PPAR-gama e uma redução na expressão do fator nuclear Kb. A gente pode ver pelo gráfico que tanto o P65 quanto o IKB-alfa diminuíram. O PPAR-gama, para explicar melhor, ele controla a expressão de genes que regulam a diferenciação de adipócitos, a homeostase da glicose e também a homeostase de lipídios. E ele tem uma ação que leva à diminuição da resistência à insulina. Já o fator nuclear Kb, ele é um fator de transcrição que está envolvido na resposta inflamatória. Dessa forma, então, a suplementação do butirato aumenta a expressão de PPAR-gama e isso aumenta os níveis de adiponectina, induz a adipogênese e gera uma maior vascularização mediada pelo VEGF. É possível também, finalmente, que a administração do butirato tenha resultado em menor expressão do fator nuclear Kb, o que contribui para a melhor resposta à insulina dos ratos obesos que receberam o butirato. Então, os resultados desse estudo, eles levam à conclusão de que a suplementação oral do butirato de sódio reduz a hipertrofia dos adipócitos e induz a adipogênese e a angiogênese. Assim, o metabolismo da glicose é melhorado em ratos obesos através de mecanismos envolvendo a resposta à insulina via ativação do AKT, e isso ocorre porque a maior expressão do PPAR-gama e a menor expressão do fator nuclear Kb, ambos resultam em uma maior produção de adiponectina. Aqui então finalizamos nossa apresentação e essas foram as referências que nosso grupo utilizou para o trabalho.